Ai, ai. Bem, já foi 5 minutos, então as pessoas vão entrando, já vão entrando no meio da conversa nossa, tá? Hoje, primeiro, como que foi? Vocês conseguiram achar tranquilo os artigos lá? Tiveram alguma dificuldade em procurar? Como que foi para vocês? Oi, boa noite. Oi, boa noite. Estão me ouvindo bem? Aham, travou meu celular aqui, não consegui ligar o microfone. Ah, tá. Eu achei, da minha parte, eu achei que até que foi tranquilo, professor. Teve bastante, até comentei com o Júlio e com o Antônio, a maioria dos artigos que eu encontrei, não só artigos, né, mas TCC, tese de mestrado, doutorado, eu vi bastante repetitibilidade, assim. Teve bastante artigos falando sobre geração de energia a partir dos motores, eu achei isso bem interessante também, né? Tipo, que é uma aplicabilidade bem comum do motor. A maioria dos artigos que eu particularmente encontrei foi para esse rumo, mas achei que foi tranquilo a pesquisa. Bem nisso que você falou, Flávia, percebo que quando você começa a pesquisar, às vezes vocês estavam com uma ideia, né, a princípio da pesquisa, e que nem você falou dessa parte da energia, eu também estava olhando hoje, nossa, tem muito, né? Tem muito trabalho que está indo por esse lado, então, de repente, vocês podem mudar, né? Tipo, estudar uma aplicação de um jeito diferente, sei lá. Eu vejo que a pesquisa, sim, às vezes muda, né? Lembra que eu comentei com vocês na semana passada que, às vezes, se inicia com uma ideia, né? A gente vai fazer isso. Aí você começa a pesquisar, você começa a ler e vê que, às vezes, a pesquisa vai para um outro lado, né? E eu acredito que isso com certeza deve ter acontecido com algum de vocês. Se não aconteceu ainda, provavelmente vai acontecer. É isso mesmo. Na verdade, eu comecei a pesquisar, eu particularmente, né? Comecei a pesquisar meio sem saber, assim, o que queria encontrar, né? Tinha uma Uhum. noção por causa da pesquisa que a gente entregou, né? Eu já tinha visto mais ou menos. Mas depois que eu comecei a pesquisar mais para fazer os resumos lá, eu vi que tem bastante aplicação, né? Tipo, não só a construção de um motor. Eu achei interessante um artigo que eu encontrei, acho que era uma tese de doutorado ou de mestrado, alguma coisa assim, que o autor ele desenvolveu um motor Stirling do tipo gama ou alfa, agora não lembro exatamente, mas com a intenção de construir um novo motor em cima disso. Então ele pegou a ideia do motor alfa, né, digamos assim, que ele considerou mais simples a montagem, para Uhum. poder desenvolver lá na frente, fazer um outro motor a partir dali. E um outro artigo também foi que eu achei bem interessante, foi a fabricação também de um motor com peças alternativas, tipo, poder fabricar as próprias peças e trocar elas depois, assim, eu achei algo bem, não lembro exatamente agora o contexto do artigo, mas eu achei bem interessante também, porque esses dois Uhum. destacaram bastante a ideia. Então, e qual foi o... Aonde vocês procuraram, né? Tipo, vocês colocaram lá para pesquisar no Google ou vocês chegaram a utilizar algum outro software? Eu pesquisei no Google normal. Então, eu perguntei porque assim, ó, hoje eu vou mostrar para vocês algumas outras formas para se encontrar os artigos, tá? São algumas plataformas que tem assim, tá? Que a gente consegue pesquisar, mas eu quis deixar dessa forma
tá? Vocês procurarem primeiro, para depois eu mostrar, que vocês vão ver que vai achar assim, também, se quiserem mais, você consegue achar até um pouco mais específico, né? Porque, assim, o primeiro momento, isso que vocês fizeram até agora, eu acredito que começa a abrir um pouco a cabeça, né? Tipo, ó, eu tomei para um caminho específico, um exemplo, né? Que nem a Flávia falou 2 casos, né? De construir um diferente, com peças alternativas, ou de repente usar a parte de energia. Tendo um ponto fixo, tipo, vamos supor, eu vou fazer o nosso tipo de motor para a parte ligado a alguma coisa, aplicação em energia. Então, aí o que acontece? Agora vocês vão pesquisar mais ainda trabalhos sobre isso, né? Essa é a primeira pesquisa que vocês fizeram para ter uma noção, né? Mas agora já começa um pouco mais, né? Então, isso entra bem dentro do que nós vamos falar um pouco hoje, tá? Vocês vão ver aqui, ó. Hoje, na verdade, o que eu fiz, né? Trouxe aqui alguns lugares que para vocês utilizarem. Eu acredito que o Google Acadêmico, não sei se vocês chegaram a procurar nesse mesmo. Quer ver? Ó? Deixa eu ver que ele vai abrir. Aqui, né? Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom? Então, ó, eu não sei se vocês chegaram a chegar nesse caminho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a parte do Google aqui? Sim, estão vendo, professor. Então, ó, aqui, ó, né? Esse é uma forma de procurar, né? Pelo Google Acadêmico, tá? Esse aqui é bem utilizado, tá? E percebam que a maioria dos trabalhos, ou se não todos, você consegue baixar o PDF, tá? Porque eu não sei se vocês chegaram em algum ponto que vocês conseguiram encontrar o artigo, você conseguiria ler o resumo, né? Você vê os autores, só que você não conseguia baixar o PDF do artigo, tá? E isso é muito comum, né? Porque tem muitas pesquisas que vocês fazem, você não chega nem a sair muito desse ponto, tá? Quer ver, ó? Deixa eu mudar esse negócio aqui de lugar. Temos por aqui também, tá? Pelo periódico CAPES. Esse é um bem legal também, ó. Você pode vir aqui e colocar a área que quer, tipo engenharias. Ó, motor. Ué? Por que não foi? Nesse aqui, ó. Aqui, ó. Buscar por assunto. Uma coisa, né? De repente, eu não sei se vocês viram isso também, principalmente se for artigo, tá? Vocês vão ver que quando a gente procura artigo, ele foi publicado em alguma revista, né? Que são os periódicos lá. Então, de repente, isso sempre tem, né? Tem mais assuntos, por exemplo, tem que descobrir em qual das revistas se publica mais sobre o tipo de motor Stirling. Tá? Então, você também consegue buscar de algumas formas, né? Tem diversas formas aqui para procurar. E tem um que eu acho muito legal, que é esse aqui, ó. Science Direct. Alguém já ouviu falar desse negócio aqui, desse site? Nunca ouvi falar, professor. Esse você também não conhecia, professor. Viu? Esse aqui, cara. Esse é top. Vocês vão ver que ele tem, só que ele é só em inglês, tá? Mas é assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Você escreve Science Direct. Isso aqui, ó, os links aqui eu coloquei no slide, depois eu vou passar para vocês, tá? Mas, ó, no Science Direct. Isso aqui, ó, vocês podem utilizar, com certeza vocês vão utilizar, na verdade, isso, para a vida de vocês, aí, qualquer trabalho, pesquisa que vocês quiserem, tá? Porque ele é o mais abrangente de todos, né? Então, você coloca o tema aqui, né? Palavras, ele vai baixar muito. Então, ó, só para vocês terem noção, eu coloquei aqui, ó, motor Stirling, né? Daí eu coloquei em inglês. Pesquisa. Aí isso aqui você não precisa entrar. Veja quantos artigos que deu. 6.258. Certo? Então, ó, aí o que acontece?
está vendo aqui que esses aqui, ó, a gente pode entrar, mas não tem o PDF. Alguns, você encontra o PDF direto aqui. Por exemplo, esse aqui, ó. Aí, você consegue começar a filtrar um pouco. Eu quero fazer uma parte numérica ou experimental. Ó, esse aqui, ó, numérica, experimental, investigação da eficiência do regenerador na performance termoacústico Stirling do motor Stirling. Então, é uma forma. Tá, esse aqui é um caso que tem o PDF do artigo. Então, você consegue vir, ó, Elsevier, que é a revista, né? Aí tem aqui, ó, Case Study in Thermal Engineering. Então, essa aqui é uma revista muito específica da parte térmica, tá? E aí vem, ó, o título, certo? Daí os autores, o resumo, a introdução, né? Daí vem as informações. E começa, daí aqui tem o artigo inteiro, né? Você pode ver que aqui tem equacionamento, figuras, tudo, né? Então, é uma forma. Só que a maioria desses artigos nesse lugar aqui, pô, eu preciso mudar isso aqui de lugar, tá me incomodando, só um pouquinho. Então, ó, aqui, por exemplo, aqui entra naquilo que eu falei para vocês. Vocês vão chegar num ponto, vocês vão começar a restringir, certo? Eu vou falar algo específico, né? E a melhor forma de achar, e aqui, assim, vejam, são as melhores revistas que tem no mundo, né? Tem de todas as revistas aqui. Então, por isso que eu falo que esse aqui é um site muito bom para vocês encontrarem o artigo. Aí, o que acontece? Ó, esse aqui primeiro, ó. Vocês estão vendo aqui a data que ele vai ser publicado? 15 de outubro de 2020. Então, o que acontece? Hoje em dia, quando você manda o trabalho para uma revista, né, a revista, geralmente, ela sai, eles publicam em datas específicas, né? Só que a pessoa mandou, provavelmente esse artigo aqui, ó, que está para publicar dia 15, faz mais de um ano que a pessoa já mandou para a revista, aí ele faz correção, vai adequa, até que vai ser publicado, né? Então, você não pode utilizar ele como referência, mas você pode ler. Então, o que eu queria falar para vocês? Para vocês saberem se vocês vão ou não utilizar esse artigo, sempre é feita uma leitura do resumo, certo? Então, olha o resumo. Opa, é o que eu estou querendo fazer? Aí vocês conseguem encontrar, pegar esse artigo. Aí hoje, eu conversando com o professor Kevin, e eu estava falando para ele, né? Falei, cara, mas tem no Science Direct, só que tem muito que a gente não consegue ler o artigo inteiro, você tem que pagar. Vocês vão ver até que vão ter alguns lugares que vocês entram, eles pedem assim, coloca o e-mail, faça o cadastro, para você receber as informações. Aí tem que tomar cuidado, porque alguns tem que pagar. Aí o que acontece? Ó, deixa eu mudar aqui de novo para cá. Bem, então, ó, o Google Acadêmico, né, é muito bom. O Cielo, mais ou menos, tá? O Cielo geralmente é o primeiro que a gente começa a utilizar, mas o Google Acadêmico é bom. O Science Direct, o problema é que é em inglês, mas ele tem todo tipo de informação, né? Então, lê o resumo, tá ok, consegue utilizar, e tem o periódico CAPES. Aí o que acontece? Ó? Isso aqui que eu não sabia que o Kevin falou para mim hoje. O que vocês podem fazer? Todo artigo ele tem um DOI, certo? Quando você pega esse DOI e você vai para esse site aqui, ó, ele é um site russo. Pelo DOI você consegue acessar o artigo e baixar o artigo. Então, por mais naquele lugar lá que vocês não consigam ler o artigo, você vem aqui, ó, você coloca o número do DOI, você vai ter acesso ao artigo, baixa ele para o computador, entendeu? Porque a ideia é exatamente essa, vocês conseguirem baixar esses trabalhos, então daí vocês vão pesquisando. Porque pode ser que no primeiro momento vocês não utilizem esse, tá? Até porque, tipo, é muito difícil de você chegar e ler 20 artigos inteiros, né?
Mas é aquele negócio, você leu, eu vou ler um pouco mais, então vocês conseguem fazer um banco de dados para vocês sobre isso, tá? De repente, uma coisa que vocês podem fazer, tá? Eu não sei se vocês têm um e-mail em comum da sala, de repente, ir baixando artigos sobre o tema e vai colocando lá, sabe? Tipo, vai mandando ou deixando o link em algum lugar para todo mundo ter acesso, né? Porque pode ser que você não use agora e pode ser que alguém esteja bem naquela parte, né? Então, eu vejo, e aqui, ó, é bem legal isso aqui. Então, pegou algum artigo que não tem acesso, principalmente no Science Direct, ou qualquer outro for, encontra o DOI, joga aqui que vocês vão conseguir baixar ele, tá? Então, isso aqui é uma manha espetacular. Agora, vocês estão vendo o slide ou o site? O slide. Beleza. Então, ó, aí o que que acontece? Esse aqui, eu não sei se vocês já o utilizam também, o zlibrary.la. Esse site aqui é para vocês baixarem livros. Então, vocês podem colocar lá o livro que for. Quer ver, ó? Vamos entrar lá. Que eu vou mostrar para vocês, tá? Aí deixa eu pôr. Não, não é esse aqui não. Pera aí. Aqui, ó. Então, por exemplo, livros, artigos, né? Mas a parte de livros, principalmente. Então, você pode vir aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, só uma... Heat transfer, que é de transferência de calor, certo? Então, ó a quantidade de livro que tem. Ó, isso aqui é o que a gente utilizava, né? Tem esse aqui também, ó, tá vendo, ó? O Senjo. Então, vocês conseguem encontrar, ó, o meu, você consegue encontrar todos os tipos de livros aqui. Então, ó, computacional, transferência de calor e a mecânica dos fluidos computacional. Então, isso também pode te ajudar vocês muito, tá? Principalmente se você encontrar que em um livro tem muito mais a parte do motor Stirling, por exemplo. Ou eu quero dar uma olhada em equacionamentos e eu não tenho livro, então isso aqui é um negócio que dá para vocês utilizar, na verdade, em todas as disciplinas, tá? Então, ó, vocês conseguem utilizar, então, nesse ZLibrary, né? Consegue baixar aí todos os livros aí, eu tenho certeza que vocês vão utilizar isso, porque eu não sei, eu prefiro ter o livro para eu ler do que ficar vendo videoaulas. Isso é uma opinião, eu, né? Como pessoa, não estou falando como professor, Gabriel, tá? Então, vocês vão conseguir utilizar isso também. Voltar para cá agora. Então, ó, aí vocês vão falar, pô, professor, mas por que você não falou antes? Eu falei, não, a ideia é exatamente essa, tá? Vocês viram, né? Eu não consegui corrigir o trabalho de vocês ainda, tá? Mas eu vi lá que vocês já enviaram. Então, vocês vão conseguir também, se precisar um pouco mais específico, tem aqui. Caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo também, tá? Aí aqui foi um exemplo, tá? Eu coloquei lá esses aqui, ó, esses dois, foi que eu encontrei no site Direct lá, e que estava aberto, né, que eu conseguia baixar o PDF do trabalho. Então, uma outra coisa também, eu gosto de ter o físico na mão, então, encontra o PDF, faz o download, se quiser imprimir, para vocês lerem, principalmente quando for em inglês, eu acho que é até mais fácil, sabe? É uma opinião minha também, e, de repente com equacionamentos, você consegue ter tudo isso guardado, tá? E um detalhe,
esse é um ponto de todas as pesquisas que vocês vão fazer, extremamente importante, vocês têm que estar muito organizados. Para isso, também não sei se alguém... Vocês já ouviram falar do Mendeley? Não, professor. Não? Ninguém? Então, eu também... Não. Isso aqui, ó, eu escutei falar sobre esse site, tá? Quando eu estava fazendo a pós. O que que tem aqui? Tá? Então, se você escrever lá Mendeley, até se vocês quiserem fazer daqui a pouquinho, já vai ter tempo para vocês fazerem isso, esse é um site que ele tem muito para organizar todas as referências, certo? Então, por exemplo, vocês pegaram lá livros e artigos, né? O porquê que isso eu falo que é muito importante? Porque você tem que ir anotando, né, as informações. E o Mendeley, quer ver, ó? Deixa eu voltar lá para publicar, eu abri a página lá, acho que deve estar aqui. Espera aí. Aqui, ó. Esse aqui é um site que, assim, vocês entram, vocês vão fazer um cadastro, certo? Isso aí é de cada pessoa. Então, você vai fazer o seu cadastro lá, e aqui, o porquê, ele ajuda muito a fazer a referência, porque tem, para fazer referência, né, porque às vezes a gente pega já lá pronto, né, tipo, vamos supor, aí eu peguei no trabalho da pessoa X, aquela referência eu estou utilizando. Mas e quando você pega o artigo pela primeira vez e vai fazer a referência dele para colocar no trabalho, certo? Lá no final das que você utilizou. Aqui, esse é um site que vocês entram, ó, tá vendo? Dá para você fazer a conta grátis, tá? E você faz o cadastro. E aí aqui você consegue fazer um banco seu, entendeu? Então, tipo assim, eu utilizei um artigo, ele dá um pouco de trabalho no começo, tá? Porque você vai ter que entrar, colocar, daí tem página, tem qual ano, enfim, tudo. Só que, feito isso, você vai ter isso arquivado para sempre. Então, tipo, se daqui 10 anos você quiser utilizar, eu fiz uma pesquisa, e alguém perguntou, você vai utilizar, você tem isso arquivado, tá? E eu posso falar porque eu no mestrado eu utilizei também, né, porque eu fiz na pós, depois no mestrado eu comecei a usar um pouco e parei. Até hoje eu recebo e-mail do Mendeley, sabe? Então, ele é algo realmente para organizar muito. E eu até coloquei aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Que ele é para fazer referências, né? Porque às vezes você utilizou uma revista X ou uma dissertação ou um TCC e tem algumas formas, né? Não sei se vocês já chegaram a ver isso, mas tem geralmente em todas as instituições elas têm meio que um manual de como fazer referência, né? Isso aqui é muito chato, cara, porque ó, dependendo, se for apresentar um trabalho, você pegar na banca alguém que é da parte de metodologia, digamos assim, a pessoa vai olhar como você fez a referência, então pode ser que esteja tudo errado, tá? É claro que nós da engenharia não é a ideia, né? A ideia nossa, realmente, nós vamos muito mais para a parte técnica, mas entra naquilo, de repente você pegar uma pessoa, o cara invocar que seu trabalho está com todas as referências feitas erradas, você está enrolando. Pode ser que a pessoa queira até reprovar você, né? Então, hoje eu queria realmente mostrar para vocês, né, essas ferramentas, esses softwares que tem para encontrar trabalhos, tá? E já tem uma atividade para vocês, tá? Bem, isso aqui é para a semana que vem, tá? Mas eu já gostaria de aproveitar que vocês utilizem o tempo que der para irem fazendo isso, tá? Primeiro, você já tem uma noção da problemática que vocês vão trabalhar, né? Dentro daquele tipo do motor, né? Vocês viram que abre um certo leque. Vocês podem pegar o mesmo motor e fazer para 4, 5 aplicações, né? Então, realmente, está focando, eu quero que vocês comecem a esquematizar o resumo, tá? No resumo, até se vocês quiserem pegar um papel aí para anotar, né? O resumo, ele é algo assim,
A ideia também de a gente começar a pesquisar em artigos, ou TCC, tese, dissertação, você começa a ver os resumos das pessoas, né? Ele tem meio que um padrão, né? Sempre no resumo, a ideia é você começa com alguma coisa meio histórica, sabe? Uma frase meio histórica, aí você tem que falar dos objetivos, né? Principalmente do objetivo geral, aí você vem tem que falar um pouco sobre o referencial teórico, né? Tipo, é a literatura, né? Para dar um embasamento no que você está falando. Metodologia, um exemplo. Eu vou utilizar a metodologia que a pessoa utilizou no trabalho dela. Então, você vai falar, tipo, a metodologia, que nem eu estou vendo o nome do Zé aqui. Então, a metodologia dessa pesquisa vai ser utilizada de acordo com José Eduardo tal ano. Por quê? Você não precisa citar toda ela no trabalho lá, porque a pessoa que estiver lendo, ela vai no trabalho do José Eduardo, daquele ano, que vai ter referência lá, e vai ver o que a pessoa fez, entendeu? Então, isso ajuda muito, né? É só você fazer igual a pessoa fez lá. Depois da metodologia, coloca alguma coisa de resultado, tá? Então, o resumo, ele tem que falar bem breve, geralmente uma frase, de cada parte do seu trabalho. E o resumo, ele tem um padrão como que eu posso dizer? Meio que um padrão de tamanho, assim, tá? Numa folha A4, digamos, aí você vai escrever, ela não pode ser mais do que a metade, principalmente de artigo. Então, imagine assim, ó, pega uma folha A4, vocês escrevendo, né, no tamanho, se eu não me engano, é 12, né, na Times ou na Arnial, metade dela, se der mais do que metade, já é muito, tá? Isso para artigo, tá bom? Então, tem que fazer um pouco menos. Então, a introdução e o resumo. Aí, eu já quero que vocês comecem a meio que esquematizar a introdução também. A introdução, se fosse assim, digamos que num TCC da vida aí, é no máximo umas 2 páginas, tá? Então, também, como vocês já estão vendo os artigos, você já vai começando a ver, moldar na sua cabeça uma esquematização, tá? E aqui, ó, eu coloquei começar a fazer referencial teórico, porque essa parte aqui é que demora um pouco mais, tá? Mas eu já gostaria que vocês dessem início e começando a escrever, tá? Porque assim, ó, eu posso falar, não sei se vocês, quando fizeram o artigo, essa parte de escrita, ela é muito relativa, sabe? Porque pode ser que você pegue hoje e, não, eu vou fazer, porque você já leu bastante, eu vou escrever, e não consiga fazer nada, e pode ser que, do nada, assim, numa certa hora, você senta lá e vai lá e escreve 10 páginas. Então, isso acontece muito nas pesquisas, tá? Então, a ideia é que vocês já comecem a fazer isso, certo? E depois que vocês fizerem me mandarem, aí aqui eu vou começar a corrigir. Ó, aqui eu acho que dá para a gente fazer dessa forma, para o artigo ir tomando um corpo já, tá? Alguma pergunta? Esse daí tem um prazo final daí, professor, para a gente tentar chegar num artigo completo? A ideia é essa? Então, ó, eu não vou falar em prazos já agora, né? Porque lembra que eu falei, a ideia da avaliação, né, da forma que vai ser, seja que até a metodologia esteja feita, né? Tipo, você vai ter uma boa noção da metodologia ali. É claro que se vocês conseguissem fazer mais, nossa, ótimo. Um detalhe, né? Não sei se vocês viram a respeito do EPIC, né? O EPIC, ele pode ser feito lá, não precisa ser um artigo completo, pode ser um resumo expandido. De repente, até dá para fazer para encaixar no resumo expandido, porque tem data ainda, né? Se eu não me engano, o resumo expandido, ele pode ser até, eu acho que dia 5 de outubro, se eu não me engano, para ser mandado. Então, numa dessa dá para tentar mandar também ali, certo? Mas a ideia é o seguinte, né? Eu não estou pensando muito no artigo completo,
para esse começo para até no final da disciplina. A ideia é que isso continue, tá? Porque realmente, para você, por exemplo, se você for fazer alguma simulação nuances, ou, enfim, qualquer outro, você vai desenhar, vai fazer o protótipo, vai fazer teste experimental, isso demora um certo tempo, né? Então, a ideia é que fica, quando eu falo no pré-projeto, é para ter bem a cara dele tudo estruturado, para daí vocês conseguirem fazer no decorrer do semestre, tá? Aqui, né, entendo, quando eu começo a falar isso aí para estruturando, vocês vão vendo que o artigo começa a tomar uma certa cara, né? E aí a ideia é que eu já vou pegar e vou ajudando vocês, né? Vocês vão mandar, eu vou corrigir e vou falar, olha, eu acho que aqui pode ser dessa forma, não gostei dessa frase, entendeu? E esse começo ele é bem maçante, né? Porque daí você tem que ler muito, daí você vai utilizar as referências no seu trabalho, né? O referencial teórico, vocês vão ver que ele é basicamente citar o que as pessoas fizeram, né? Então, para você citar, você tem que ter lido bastante. Então, esse primeiro momento, ele pode parecer chato, mas é a base do trabalho escrito, tá? Alguém tem alguma pergunta aí, gente? E aí, bom, Antônio? Sim. Não, viu? Eu te entendo, tá? Essa pergunta que você me fez, Antônio, é exatamente a mesma pergunta que eu fiz para o professor. Professor, mas o resumo não tem que ter tudo? Tem. Como que eu vou no início já? Porque, na verdade, assim, a gente não tem noção até onde a gente vai na pesquisa. Ela falou, eu entendo, só que qual que é a ideia? Quando você já faz, você já vai começando a escrever. Tipo, tá, é claro que no resumo seu não vai ter resultado, né? Isso vai ser a última coisa. Mas a ideia é realmente já ir estruturando e começando a fazer. Agora, isso que você falou do cronograma, eu acho bem legal também, tá? Eu até vou colocar aqui, porque quando a gente fala de cronograma, você vai seguir aquilo, então você tem um rumo, né? Então, ó, eu tenho que fazer até daqui 15 dias, tem que estar em tal ponto, né? Então, e outra, esse resumo que eu estou falando aqui, é claro, gente, é um negócio bem simples, né? Começar a escrever alguma coisa, tá? Para ir treinando, porque a linguagem de artigo é diferente do que a gente fala, né? Deixa eu até anotar aqui, ó, que do falar do cronograma também eu acho legal. Ah, esse material eu já vou colocar lá para vocês, tá? Assim que acabar, quando acabar a aula que eu já coloco lá no campus, tá? Deixa eu, antes que eu me esqueça, deixa eu fazer chamada. Vi que estamos em bastante hoje.
vamos lá. Ana, Antônio, Presente. César. César não está, né? Trabalhando, senhor. Boa. Beleza. César tá. A Flávia tá aí. O Xará tá aí. A Gabriele. A Gabriele não. A Glaucia tá aí. O Hermano acho que tá aí. O Zé tá aí. O Juliano tá aí. O Júlio não. O Kelvin, se eu não me engano, tá. Júlio tá trabalhando, professor. Aham. O Saruva não. O Luiz tá. O Kesley tá. Murilo. Tô aqui, professor. Pablo. Tô aqui, professor. O Paulo. Tô aqui, professor. O Pedro não. O Rian, acho que tá, né? Tô aqui, professor. O Rian está aí. O Vitor Hugo não. E o Wesley, eu acho que sim, né? O Wesley tá. Gente, vai cair aqui, a gente já volta de novo, tá? Mais para conversar um pouquinho aí. Esse negócio de cair de novo, pelo amor de Deus. Ah, uma coisa que eu... Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Não? Eu achei que alguém ia perguntar alguma coisa. Então, uma coisa que eu ia falar para você. Hoje em dia, em artigos, principalmente, e TCC, enfim, dissertação, tese, sempre tem um problema que as pessoas falam de plágio, né? Você já deve ter ouvido falar e que isso é muito sério. Então, também tem alguns softwares que você pega o trabalho, tá? Pega o seu trabalho, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, joga lá e lá vai falar o quanto que tem de plágio, digamos assim, né? Porque como a gente utiliza muita referência, então vai ter, tipo, tantos por cento do seu trabalho já foi utilizado, foi citado. E tem uma certa norma, né? Tipo, vamos supor, tem uma quantidade em porcentagem que pode ter para não ser plágio, né? Então, um exemplo, né? Vamos supor aqui, que eu peguei um artigo de vocês, tá? Isso, principalmente o artigo final, tá? Peguei e joguei lá nesse programa, que chama CopySpider. Chega lá e mostra assim, vamos supor, o trabalho teve 95% já citado. Então, esse é um trabalho que é considerado como plágio. Por que eu estou falando de plágio? Plágio é algo que todo mundo sabe, né, que não pode, mas às vezes, porque como a gente está fazendo e você usa referência, então por isso que tem que estar sempre muito citado. Eu peguei o trabalho de tal, então conforme tal pessoa, ou Luiz Carlos, 2020, e falou, então tem que estar citado, tá? Isso é uma coisa que eu tinha uma pergunta, não sei se já chegaram nesse ponto. Por exemplo, e se eu escrever igual a alguém? Tipo, a minha ideia for igual a de uma pessoa. Então, por isso que depois que o trabalho estiver pronto, é legal vocês, de repente,
passarem nesse, é um pente fino, digamos assim, tá? Tem muito professor orientador que passa o trabalho do aluno nesse sistema, não duvidando da pessoa dela ter copiado de alguém, mas exatamente por causa disso, para ter essa certa quantidade, né? Tem um, digamos que tem um limite, tá? Então, isso é uma coisa que de repente vocês podem estar utilizando também, tá? Mas isso mais para o final. Eu já utilizei esse aplicativo, professor, quando eu estava fazendo meu TCC, e realmente é bem legal. Como você falou, não para, tipo, dizer que você está copiando ou algo assim, mas é que às vezes, você, como você falou, você vai colocando muita coisa ali, daí você vai mudando uma coisinha, vai mudando outra, mas o aplicativo é bem legal. O que eu usei, ele destacava em amarelo, o que estava muito igual, assim. Né? Não lembro o nome agora, mas me ajudou bastante no TCC. Foi bem bom. Então, e tipo, é claro que isso não é bem no início, né? Que nem vocês vão começar o artigo, mas depois isso eu acho que é algo legal, porque isso às vezes eu acabo esquecendo de falar, tá? Mas é para vocês terem noção, né? Tem algumas faculdades fora do Brasil que nem a gente pede muita atividade virtual, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu peço uma pesquisa para vocês sobre um assunto específico, nem vocês fizeram no motor Stirling, certo? Aquele que vocês me mandaram. Tem um esquema que quando você pega o seu trabalho e posta ali, né, você baixou ele para me enviar. O próprio computador, o próprio sistema da instituição já vai falar assim, ó, 70% é de tal lugar. E tem um certo número que para você poder postar, entendeu? Então, tipo, vamos supor, eu fiz lá, o meu deu 85% que já foi utilizado, tipo, de plágio. Não pode, tem que ser 70%. Então, daí você tem que mexer no trabalho. Isso, a princípio, é algo que pode ser ruim, né, para todos os alunos. Só que isso acaba treinando a gente a não ficar muito focado só em utilizar os trabalhos, né, tipo o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, isso também tem algumas instituições que utilizam, tá? Só para contribuir um pouco mais aí. Alguma pergunta a mais? Ou algum comentário aí? Porque a minha ideia hoje era realmente, né, era passar essas ferramentas para vocês, né, que vocês podem estar utilizando. Na verdade, não só para essa disciplina, né, eu acho que para todas, né, porque eu acredito que sempre vai ter pesquisas aí para frente, então isso pode ajudar muito vocês, tá? Sempre ler conteúdo que não é muito focado na disciplina, nas disciplinas eu acho que é extremamente vantajoso, tá? Claro que isso demanda um certo tempo, mas é vantajoso para a vida, tá? E já passar essa atividade para a próxima semana. E a minha ideia é que vocês já começassem, tá? Na verdade, vocês já começaram, né? Que vocês já postaram uma certa forma lá, né? O trabalho que eu não consegui corrigir ainda, tá? Para ser bem sincero, mas a gente já vai começar a trabalhar no artigo, tá? E não sei, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, ou qualquer comentário aí. Hoje era isso que eu ia passar mesmo, tá? Mas eu quero saber de vocês aí alguma coisa aí. Da minha parte, tá tranquilo, professor. Conseguiu fazer bem lá, Xará? Não foi difícil de achar os artigos, não. Igual você mencionou, eu usei com a Ana o Google Acadêmico. Fica bem mais fácil de achar esses artigos. Não tem tanto Isso aí. problema. Tem bastante, né? Tem sobra, na realidade, né? Tem. Mas é bom. E é aquilo que eu falei, né? Isso é que eu falo que isso é complicado, porque quando eu começava a fazer, eu me estressava muito nessa parte, sabe? Que nem eu, como eu fiz toda a parte experimental, o experimental é mais legal, né? Porque você tá lá mexendo, fazendo, o numérico também. Só que tudo se inicia na pesquisa, né? Então, quando você começa a escrever, que nem. E assim, ó, o Antônio, a respeito do resumo, né? Realmente, o resumo, você vai fechar o resumo, ele é a última coisa que você fecha no trabalho. Mas você já tem uma certa noção, né? Então, a ideia é realmente para ir começando só. É óbvio que vocês vão mexer nisso aí mais vezes, né? E outra, o resumo, né? Veja,
é engraçado até falar isso, né? Eu já participei de algumas bancas aí. Sempre o resumo tem sugestão para melhorar. Então, veja, o resumo é algo que realmente a gente termina, você começa, você tem um esboço. Vai passando, muda. Dá mais um tempo, vai lá e muda. O resumo é aquela parte assim, ó, pô, travei no que eu estou escrevendo. Ah, vou dar uma olhada no que eu fiz. Resumo, pô, eu acho que eu não falei disso aqui, daí vai lá e coloca. Então, mesmo que é algo que você mexe muito, né, e chega na banca, assim, sempre tem alguma sugestão ou algum ponto que nem você, o que está fazendo e o seu orientador, viu. Então, isso sempre acaba mudando. Outro ponto importante na pesquisa, que na verdade é o que dita o caminho seu, é o objetivo. Tá? A confecção, assim, de você falar que você tem um objetivo geral e os objetivos específicos muito bem formulado, isso resolve muito, isso dá o caminho certo para você percorrer, tá? Para pesquisar principalmente. Então, esse também é um outro ponto, sabe? Tentem ter bem certo a problemática, né, que digamos que é o tema, que é em forma de pergunta. Ah, eu vou pesquisar sobre tal coisa, mas por quê, né? Um exemplo, o motor Stirling pode ser utilizado, o motor Stirling do tipo tal, do nosso, vamos por o alfa. O motor Stirling tipo alfa pode ser utilizado para geração de energia de uma placa X, ou ele pode ser utilizado no modelo híbrido? Aí você começa com uma pergunta. E aí você vai começando a pesquisar, né? E aí que tá. Qual é o objetivo geral? Então, essa parte do objetivo, que nem como vocês estão em equipe, vocês vão ver. Coloquem, vão escrevendo alguns objetivos. A ideia é que um trabalho, tipo um TCC, e no caso de um artigo, ele não pode ter mais do que 5 objetivos específicos. É muito, tá? Tentem colocar no máximo 3. Porque quando você fala de objetivo específico, você tem que trabalhar sobre ele no texto, né? E você lá no final, você vai ter que responder aquela pergunta, né? Não que seja em forma de pergunta objetivo específico, mas você tem que responder ele no decorrer do texto, né? E lá na conclusão você vai ter que comentar também sobre isso. Então, é para ir dando um norte para vocês, tá? É aquilo, não tentem abraçar o mundo com uma ideia mirabolante. Às vezes vocês não vão conseguir fazer, tá? Pode falar, Antônio. Isso. Entendi. Boa pergunta. Então, ó, é aí que eu falo para vocês da problemática, né? A ideia geral é vocês vão ter que falar em alguma parte, né, do trabalho sobre o motor Stirling tipo Gamma, tá? Mas assim, o que você, que nem você pode analisar a parte de transferência de calor, você pode desenvolver novas, propor uma mudança no ciclo, você pode, então, dependendo do que você for fazer, que você tem o seu, digamos assim, o seu afunilamento, tá? Então, tipo, não é algo específico só um, não. Realmente, ele é aberto. Mas aí que eu falei, quando eu começar a corrigir, né, principalmente esse começo, da introdução, porque no resumo você já vai meio que falar o que você vai fazer, no referencial, aí a gente já vai começar a ver, tá, mas e aí, como que você vai fazer isso? Certo? Então, é realmente aí para ir focando já na produção do trabalho, tá? Então, a princípio é aberto para vocês escolherem o que vocês querem fazer, tá? Uhum. Claro. Sim, opa, isso aí é um negócio bem legal. Isso aí é algo bem experimental, né? E você pode fazer isso. Isso. Então, mas a ideia é essa. Porque, assim, o objetivo, vamos supor isso que você está me falando, Antônio, isso é o objetivo geral, tá?
Aí, dentro do objetivo específico, você tem que fazer assim, ó, o que eu vou fazer para eu comprovar a parte da transferência de calor? Então, a gente vai analisar a altura da chama, a gente vai variar a espessura da parede, ou a gente vai alterar o material, certo? Essas opções é o objetivo específico. Então, o objetivo geral é realmente analisar a parte da transferência de calor em um ponto específico do ciclo, do motor. Que nem isso que o Antônio falou, ele já tem, na cabeça, eles têm uma noção, né, do que eles vão indo. É isso que eu falei, que pode ser que alguém proponha alguma coisa que não, bem diferente, né, e essa é a ideia mesmo, né, da pesquisa, não precisa focar focado em um ponto X, tá? Eu não sei, eu consegui responder, Antônio? É isso aí. Aham. Sim. Sim. Viu? Uhum. Uhum. Então, e aí que tá. Isso que você falou, Antônio, é por isso que eu falo. Depende do que vocês vão querer falar, tá? Pode ser que alguém queira falar uma parte geral e pode ser que você vá mais no específico. E assim, eu concordo com o que você falou. Eu vejo que, de uma forma geral, assim, tem muito, principalmente de construção, né? Se vocês já começaram a ler, isso fica meio batido. Ah, eu vou fazer um motor do ciclo, um motor Stirling do tipo Gama e a gente vai testar. Isso realmente tem muito. Depende do que vocês querem fazer. Por exemplo, vamos supor, o Gabriel quer fazer a construção no ciclo Stirling que ele quer testar ele e de repente mudar alguma coisa, tá? Isso que você falou, Antônio, isso aí vai ficando, tipo, quando você especifica um pouco mais, né, isso acaba sendo pesquisas que são desenvolvidas geralmente em mestrado, em doutorado, mas eu não vejo problema nenhum, e eu acho que, assim, se mais pessoas pensassem dessa forma, de ir mais específico, tipo, focando, cara, ia ter muita informação. E outra, você já viu que não tem muito sobre isso. Quando não tem muito sobre isso, esse é um caminho que você pode ir, que a publicação de artigo seu em qualquer revista, a chance é muito maior, entendeu? Então é tipo aquele negócio. Geralmente o pesquisador nesse segmento ele sabe, ó, tipo você fez um artigo mais generalizado, ele vai para algum congresso, alguma revista mais, digamos, mais global, assim, digamos. Então, por exemplo, nesse caso que você está falando que é mais específico, aí você consegue focar um pouco mais. Então, você tem uma, digamos que assim, uma aceitação, se é que pode dizer, em algo muito mais específico, tá? É que eu falei, tipo, eu não quero obrigar ninguém específico, ó, você vai ter que fazer muito mais específico ou outro não. A ideia realmente é desenvolver um artigo, tá? Então, se você está com essa ideia, né, se o seu grupo está com essa ideia, ótimo. Outra, eu quero fazer mais a construção de uma maneira um pouco mais simples, beleza. Tá? Então, tanto faz, na verdade.
Ah, tá. Nada, que isso. Ah, viu? E eu, assim que eu ver o trabalho lá que você mandou, depois eu mando a resposta para você, tá? Alguém? Alguma mais pergunta, alguma coisa aí? Professor, então é assim, eu posso fazer, focar esse artigo de uma maneira geral, como também eu posso fazer de um modo mais específico, tipo assim, aplicar o motor Stirling para uma determinada coisa. Eu posso fazer tanto os dois, assim, não precisa ser específico, como também não precisa ser geral. Eu posso escolher se eu quero fazer de maneira geral ou específico. É isso mesmo, né? É isso mesmo. E outra coisa, por exemplo, dentro do ciclo Stirling, por exemplo, tipo beta. Então, foi exatamente o que o Antônio falou. Você vai começar o trabalho, né, o ponto de partida seu é o ciclo Stirling, o motor Stirling tipo beta. Só que do tipo beta, eu quero, a nossa equipe, né, desculpa, nós pesquisadores, nós queremos falar de uma parte específica do ciclo. Pode, entendeu? Tipo, eu sei lá, eu quero propor uma mudança em um componente do ciclo específico. Pode, entendeu? É isso que eu estou falando. Geralmente, tá? E assim, eu acho muito legal se vocês forem cada vez mais específicos, tá? Porque geralmente é isso que o Antônio falou mesmo. Trabalhos mais digamos assim, mais uma maneira macro, é uma coisa mais simples. Isso tem bastante. Realmente, isso tem muito. Agora, quando você começa a funilar, uhum, então, pô, esse aí é um tema top. E é isso que eu estou falando, né? Tudo depende do que você vai fazer, porque é óbvio, né? Não vamos ser idiota aqui de falar assim. É muito mais fácil você pegar alguma coisa que tem muita informação para você fazer. E geralmente, ó, isso é padrão, tá? Vocês podem ter certeza disso que eu estou falando. Quem que é a pessoa que, digamos, que sofre na pesquisa? É sempre a pessoa que desenvolve aquilo pela primeira vez. Um exemplo, o Antônio está falando, né? Vamos supor, a equipe deles fez isso aí. Estudou exatamente isso que ele está falando. É óbvio que depois que a pessoa leu aquele artigo, pô, eu vou mudar tal coisa. Só que, quando a pessoa faz essa mudança, ela vai praticamente fazer exatamente a mesma coisa que eles fizeram e vai mudar um ponto X. Só que o trabalho escrito vai ser muito parecido. Então, é óbvio que é muito mais fácil você falar de uma coisa mais geral, que você consegue fazer até de uma maneira mais fácil, do que você chegar num ponto, tá, não tem informação, e aí, o que que eu vou fazer? Como que eu vou pesquisar? Entendeu? Isso acontece muito, cara. E é claro que o que é novo, que nunca foi feito, isso geralmente é desenvolvido num doutorado, tá? Mas é uma pesquisa, eu acho que tudo é válido, cara. Porque aquele negócio, ó, hoje pode ser que vocês não pensam nisso, mas, por exemplo, você faz um artigo bem feito e publicou, no lugar que for, tá? Porque isso hoje em dia é mundial. A pessoa vai lá que nem a gente está fazendo lá. Você vai no Science Direct lá e coloca motor Stirling, tipo alfa, estudo da parte de transferência de calor. Você começa a colocar as coisas e dá lá. A pessoa lê o seu trabalho, opa, tal pessoa fez. Isso aí pode te abrir porta para você fazer, sei lá, estudar fora do Brasil,
ou a pessoa chama, ó, vem aqui trabalhar com a gente, nós estamos numa pesquisa e esse aí é o ponto de partida, entendeu? Então, isso pode abrir o caminho para vocês, tá? Hum. Uhum. Eu entendi o que você falou. Cara, eu acho que depende da aplicação, Antônio, sabe? Eu não, tipo, eu não cheguei a pesquisar algo muito específico disso, tá? Mas, cara, olha, só porque você está falando aí, eu vejo que isso é um tema muito interessante, cara. Realmente, tipo, eu não tenho muita informação. Sabe o que eu pensei que agora que você estava falando aí, ó? Pra você ver, as ideias surgem assim, né? Sabe o que daria para ser feito, cara? Um sistema híbrido, tipo, você ter um biodigestor, né? Porque pelo biodigestor você consegue tirar o gás e, de repente, utilizar esse gás no, no ciclo Stirling. Pô, eu sei que pode parecer uma viagem, mas é um negócio bem legal, cara. Você consegue caminhar em bastante segmento aí, tá? Sim. Uhum. Então, aí que tá, de repente pode ter um material novo, né? Mas, viu, uma coisa, eu entendi que você está pensando, você está focando na parte prática, né? Mas tipo, por ser em nível de pesquisa, vamos supor que você falou que você vai aplicar para algo específico, tipo, para armazenagem enfim, de um gás lá. Você não precisa focar sua pesquisa para explicar aquilo, entendeu? Porque o seu vai ser mais aplicação, tá? Mas cara, eu vejo que isso aí é muito legal, velho. Isso que você está falando aí já é algo que dá para pesquisar muito. Uhum. E tantos. Isso. Com certeza. Sim. Pô, mas isso aí é um negócio top, cara. Ó, veja, você já tem uma pergunta, já tem uma boa noção do que dá para você fazer, né? Então a gente vai mudar o combustível e vai ver em economia, em autonomia. Daí você pode também analisar a parte econômica, também é algo possível, tá? Então é algo que dá mesmo para fazer, cara. E isso de autonomia é bem legal, cara. Porque é o que vai impactar, digamos assim, diretamente no bolso, né, da pessoa que está fazendo, né? Porque
você tem um motor tal, ciclo, e aí, que você vai ter um gasto para ele estar funcionando, né? Então, é algo que tem bastante coisa para estudar aí. O Paulo tá, quer dizer, sim, é tipo, Eu? Eu, Antônio? No passado, né? Cara, eu lembro, mas não exatamente a pesquisa. Mas eu lembro vago, assim. Só não sei se... Bom, falando do motor Stirling, aí na nossa pesquisa, eu estava vendo um TCC, a dificuldade de utilização por causa do tamanho dele. Né, em alguns carros que foram feitos pesquisa para protótipo, não dava torque suficiente. Aí estão colocando em navios. Pegaram um motor com um tamanho maior para fazer não um navio o percurso completo, só naquelas manobras e tal, aproveitar o que sobra da força por causa do tamanho, ele consegue, no navio não faz diferença o tamanho do motor. Daí já para uma aplicação mais básica, tipo carro, tipo moto, essas coisas já não gera torque suficiente, porque também tem a dificuldade no controle do torque do motor, né? A retomada de torque é baixa, controlar o torque desse motor. Essa é uma dificuldade muito grande que se encontra nesses motores. Hein? Já o da NASA eu não lembro muito bem, cara. Eu lembro que eu pesquisei, mas não lembro. e assim, ó, disso que vocês estão falando, né, tipo, quando se fala de NASA mandar para o espaço, o peso, né, é muito importante, porque quanto maior o peso, mais vai gastar de combustível para chegar, né, para conseguir subir. Então, tamanho também é algo extremamente importante, né, então, veja, essas conversas que nós estamos tendo já está surgindo várias ideias, né, tipo, de repente dá para analisar qual, sei lá, tipo, uma pergunta assim, ó, qual o menor tamanho possível para se ter um motor Stirling do tipo tal para fazer tal coisa. Também essa pode ser uma pesquisa. Ou qual a autonomia, enfim. Professor, tipo assim, apresentar problema, né? Igual o Paulo falou que não dá para a aplicação do motor Stirling não é muito viável para os carros, né? Assim, daí eu posso, por exemplo, assim, focar a minha pesquisa tentando explicar o porquê que ele não, por que não dá, por que não tem essa possibilidade ainda, qual que é o problema. Seria uma possibilidade para colocar em um artigo, não é? Sim. Então, a ideia, o porquê que o motor Stirling, né, ele é assim, ó, ele é um dos que tem a maior eficiência, mas ele tem uma resposta muito rápida. E outro, que nem isso que ele falou, controle de torque. Então, tipo, isso não é aplicado na automotiva aí por causa disso, tá? Mas assim, vejam, artigo que nem isso já existe, mas não tem problema nenhum. Isso pode ser um tema para você estudar mesmo, tá? Então você pode fazer isso sim, Ren, tá? Não tem problema nenhum. Antônio, eu vou ver se acha essa pesquisa de volta da NASA aí, pra gente trocar uma ideia. Isso aí, cara, é um negócio legal. Não lembro o lugar. Eu não lembro bem. Não, mas isso aí faz parte. Mas dá um jeito. Alguém mais alguma coisa aí, gente? Professor, sabe que essa troca de ideia aí que o Antônio estava falando, o Paulo, fez refletir algo uma matéria que eu vi essa semana em alguma rede social, que falava da importância, eu não vou lembrar o nome do cientista, eu sei o sobrenome dele, que é o Hertz, né?
Ele descobriu as ondas de rádio há alguns séculos, algumas décadas atrás, né? E quando ele descobriu, perguntaram para que serviria isso. Ele falou que não serviria para nada, apenas ele descobriu que existia, né, a transmissão de ondas, né? Você poderia ter por esse cálculo, por esse estudo que ele fez, mas que não teria serventia nenhuma, porque apenas existia as ondas eletromagnéticas, né? Uhum. E com o seu passar dos anos, né, pegaram a ideia dele, né, aprimoraram, e hoje a gente vê a transmissão de dados, né, tanto de sinais de celulares, e como os primórdios, o pioneiro foi as ondas de rádio, né, que ajudou principalmente no desenvolvimento aí de todo vamos dizer assim, o suporte ao material bélico na época das grandes guerras mundiais, né, e até mesmo acho que um dos primeiros pioneiros a utilizar isso daí que foi o telégrafo, né. E então, pegando carona nisso, né, eu vi de uma maneira geral, em todos os trabalhos que a gente pesquisou, um tom assim um pouco pessimista com relação à pesquisa e desenvolvimento por causa da falta de incentivo, né. Geralmente aquilo que não dá lucro imediato não há incentivo Sim, pesado de recursos para você fazer um estudo, né. sim, E isso realmente é uma realidade, porque a gente vive na maior parte do planeta, é um mundo capitalista, né. sim. Mas a gente percebe que quando a gente para e começa a gente vai ter aquele momento eureka, né, a descobrir, né, a Uhum. fórmula mágica que até ninguém tinha descoberto. Mas eu vejo, assim, que o fato da gente pensar, parar e falar assim: "O que que eu poderia contribuir?". Às vezes a gente tem recursos, como o caso do motor Stirling, a gente viu vários estudos falando de estudo híbrido e aplicação em motores automotivos, né. Então, Uhum. assim, a gente vê que a locomoção faz parte do dia a dia hoje, a gente Sim, vê aí o caso de veículos híbridos, né, até mesmo os elétricos, que ainda é muito inacessível, né, muito caro, mas eu vejo uma oportunidade aí, de repente, da gente parar e analisar um pouco, falar, não existe como a gente inventar a roda, mas de repente um motor Stirling, qualquer tipo beta, alfa ou gama, a gente pode de repente desenvolver um protótipo ou alguma coisa para trabalhar dentro de uma manufatura, que até sim, então pode ser algo assim que a gente não tenha grande impacto, mas também não tenha tanto dispêndio, ou então recursos para você manter esse motor girando, né. Mas sim. eu vejo a pesquisa por esse lado, a gente sai um pouco do raciocínio lógico, né, de como a gente quer, realmente somente, trazer cálculos voltado para exatas, e a gente começa a devagar e viajar, e assim eu percebi, principalmente vendo pelo histórico do Robert Stirling, né, que ele realmente gostava disso, né, de desenvolver, de pesquisar e analisar, né, como que Uhum. estava o cenário na época e de repente ele ter assim aquela vontade de esse estímulo, né, essa vontade de fazer algo diferente, né, que como o Antônio tem falado aí nas palavras, né, como eu implementar isso de repente num gás liquefeito, né? Já existe, né, toda uma norma, alguma coisa, assim, não tem como eu inventar algo diferente, né? Mas Aham. talvez se a gente gastar um pouquinho mais de tempo, um pouco mais de pesquisa, que isso a gente só teria tempo, né, para gastar numa instituição de ensino, né? Que num ambiente aí fabril industrial, Sim, sim. realmente a pressa é por volume, produção e venda, né? Infelizmente se resume a isso. E às vezes a gente não tem espaço para a gente discutir novas ideias ou então evoluir, melhorar ideias que já estão em prática, né? Sim. É E isso que eu vejam, queria. não, mas obrigado, Juliano. É bem isso mesmo, sabe? Tipo, quando a gente fala, né, os professores falam, viu, mas por que não fazer? Às vezes a gente não acredita muito, né, cara? Tipo, é bem isso que tá falando, ah, pô, mas será? Não, mas não dá para saber, cara. Isso pode ser que venha outra coisa. Realizou a pesquisa e chegamos num ponto. E não tem como fazer. Tá, hoje, mas, sei lá, daqui 5, 6, 10 anos, desenvolver uma nova tecnologia, aí a pessoa está fazendo uma pesquisa lá e ela descobre o seu trabalho, pô, vamos utilizar o trabalho que ele fez lá, ó, veja, agora dá para fazer, porque e se a gente aplicar aqui? Então, tipo, não dá para você saber, não tem como a gente saber aonde que isso pode chegar, né? E foi exatamente o que você falou, né? O cara fez um negócio,
que não sabia nem a aplicação. Hoje em dia, isso é primordial para outros segmentos. Então, veja, eu acho que isso é algo extremamente importante. E essa reflexão que a gente está tendo é mais importante ainda, né? Porque cabe nós, mecânicos, tentar desenvolver alguma coisa aí, cara. Nós estamos aí para desenvolver produtos novos, né? Quer ver uma coisa assim que eu acho assim fantástico, mas ao mesmo tempo, infelizmente eu sou muito inseguro por viagens de avião, professor. Já viajei algumas vezes assim e sempre me dá aquele nervosismo, justamente assim por não entregar condições. A gente acaba entregando a vida confiando na mecânica vamos dizer, da máquina, né? Sim. Não cai tanto a responsabilidade sobre o piloto, né? Mas eu vejo assim uma oportunidade, e às vezes eu paro e penso, né? Quantos acidentes aéreos a gente vê causado por bobagens, né? Esses dias eu vi eu vi uma matéria aí, em resumir, né, sobre um avião que ficou pilotando, falou que era um piloto fantasma. Me chamou a atenção. Na verdade, assim, faltou pressurização, faltou oxigênio e todo mundo entrou num estado de dormência e perdendo os sentidos. Por que não houve, né, um dispositivo com que não ou alertasse, não avisasse? Na verdade existia, mas não existia treinamento para isso. Então, assim, acabou esse avião caindo, isso foi 20 anos atrás, né? Foi na Grécia. E acabou morrendo todo mundo e estava tudo perfeito, apenas uma falha, né, que causou um impacto no piloto, né? Então, isso daí a gente vê, tem campo, né, para a gente estudar, né, professor? Sim. Ó, só uma coisa, tá acabando o tempo. Vocês querem voltar? O que era isso hoje? O que vocês acham? Para mim, acho que foi dado o recado, professor. Então, gente, ó, bom descanso a todos aí, tá? Eu vou colocar lá no campus,